porque quando eu li o seu tema, eu falei, meu Deus, esse tema está amplo demais. E quando eu escutei você, não restam dúvidas de que você conhece muito bem sobre o tema que você se propôs a analisar, que é a literatura e a abolição dos escravos no Brasil e na América do Norte. Então, a sua realidade me tranquiliza muito, porque mostra que você conhece o tema, que você leu sobre o tema, que você se apropriou dos conhecimentos que você teve acesso, obviamente, né? Então, parabéns pela sua realidade, tá? Agora, em relação ao trabalho escrito, eu tenho algumas considerações importantíssimas para serem feitas e alguns questionamentos, tá? Por que eu vou fazer essas pontuações? Porque a partir de hoje, uma vez que você defende a sua monografia, você já é professor de português. O professor não vai exercer socialmente essa função, mas a partir do momento que a faculdade evangélica lhe confere um diploma de professor de língua portuguesa, independente de você estar em sala de aula ou não, a sociedade vai lhe ver como professor de língua portuguesa. E partindo dessa perspectiva, tem algumas questões escritas que a gente precisa, então, conversar um pouquinho, tá? Logicamente que são colocações importantes para a gente melhorar o seu trabalho, até porque pela sua fala eu consegui perceber que você tem um intuito de expandir esse trabalho, de tornar público esse trabalho e, principalmente, tendo essa vontade, esse anseio, a gente também tem que observar algumas questões escritas, tá? Logicamente, depois você, com a sua orientadora, vai ver o que é pertinente, o que dá tempo, o que não dá tempo, né? Logicamente, isso vai ser considerado, obviamente. Então, a primeira colocação que eu queria fazer em relação ao seu trabalho é que eu acho um tema muito amplo. Muito amplo, porque falar da abolição dos escravos, uma vez que você falar somente no Brasil e na literatura que nós temos no Brasil, já seria um excelente trabalho. Eu não tenho dúvidas disso. E eu me preocupo, principalmente quando você pensa em tornar público esse trabalho. Tá? Então, eu coloco uma sugestão que você reveja um pouco desse tema, porque parece que você vai falar de todo o processo de escravidão e de abolição no Brasil, aí depois você vai na América do Norte, é imensa, né? É imensa. Calma aí que eu vou te fazer as perguntas. É imensa. E aí, como dar conta desse recorte em todos esses espaços sociais, tá? Então, eu vou fazer todas as colocações, depois eu dou o tempo para você se colocar também. Então, a primeira colocação é em relação ao tema, que já está aqui escrito. Outra questão que você precisa ver em relação à formatação do seu trabalho. Quando a gente faz uma monografia, ela tem toda uma estrutura que deve ser seguida pela BNT. Tá? Então, você precisa rever a formatação do seu trabalho, rever algumas questões que são indispensáveis, tá? Para que você conclua o seu curso com êxito e leve à frente o desejo de torná-la pública. Então, a questão da formatação. Correção ortográfica. Necessária, indispensável. Se não tiver alguém, eu acho que às vezes é importante a gente mesmo, ninguém está rasgando dinheiro, obviamente, mas às vezes pedir para um revisor, dá uma olhadinha, corrige. Eu sei que sua orientadora viu, mas assim como ela também tinha 40 alunos, e os meus alunos também estão fazendo correções ortográficas, porque uma coisa ou outra a gente deixa passar, primeiro porque a gente se acostuma com a escrita do nosso aluno, então os erros eles começam a passar. Começa a passar, não tem como a gente evitar isso. Tem um problema grave em relação à escrita. Pontuação. Onde para colocar o ponto, você coloca um ponto e vírgula e segue com várias ideias. Isso precisa ser corrigido urgentemente, tá? Em relação às normas da BNT, eu preciso apontar um problema que é extremamente grave em relação ao seu trabalho. Todo trabalho monográfico, ele se respalda a partir de quê? Das citações que eu faço. Então, eu tenho toda uma ideia e eu vou respaldar essas ideias através de quê? Das bibliografias que circulam socialmente. E eu vim encontrar algum tipo de citação do seu trabalho nas considerações finais, que era onde não deveria ter hipótese nenhuma. Então, esse é o problema mais grave na minha visão em relação ao seu trabalho, que precisa ser corrigido. Então, você escreve,
leu sobre os temas, se apropriou das ideias e João escreveu, e faltando nessas ideias, nesses conhecimentos que você, né, compreendeu. Isso é muito relevante, mas não pode, em hipótese nenhuma, não